E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitec, professor de Programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos ver como funcionam funções diretamente no JavaScript, né? Na nossa última aula nós vimos uma teoria do que são funções, então dá uma conferida lá. Que essa teoria ela é muito importante, porque funções aqui é um assunto um pouco mais delicado aqui na parte de programação, então tudo é importante, né? Então confere a aula 26 para você ver o conceito de função, para você ter um melhor entendimento aqui nessa aula, né? Caso você nunca tenha visto isso. Então, aqui é a minha aula 27, funções no JavaScript. Vamos abrir essa pasta aqui com o VS Code. Tá aqui, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para visualização. Então eu vou criar aqui o meu script.js e vamos começar aqui bem tranquilo, né? Vamos começar aqui bem básico. Lembra daquela teoria, né? Daquela lenda, tudo que você está aprendendo de primeira, né? O primeiro código tem que ser olá mundo, senão você nunca vai aprender aquilo, né? Então eu vou criar uma função aqui que vai simplesmente escrever na tela olá mundo. Vai ser esse o papel dessa função. É isso que eu vou passar para ela. Então, ó, como a sintaxe nós já vimos na última aula, né? Function, nome da função, vou colocar aqui, ó, função olá mundo no padrão camel case, né? Primeira letra minúscula e a próxima letra das palavras subsequentes maiúscula, né? Então minha função olá mundo, né? Abre e fecha o parênteses para dizer que isso aqui é uma função. Tá? Que a função pode ou não ter parâmetros, né? Só que essa aqui vai ser bem básica, não vai ter parâmetro. Então, quando eu chamar essa função olá mundo, ela vai simplesmente escrever na tela console.log olá mundo. Simples assim. Então, onde eu quiser no meu código, digamos um exemplo, né? Eu quiser chamar esse nome olá mundo, basta eu chamar aqui o nome dessa função. Então eu posso chegar aqui no meu código, ó, e colocar o seguinte: olá mundo. Abro e fecho o parênteses. E perceba uma coisa, ó, repara que essa nomenclatura aqui, né, essa sintaxe quer dizer que esse olá mundo, ele vai retornar um void. O que é retornar um void? É uma função sem retorno, né? Então basicamente é isso. Void, na programação em geral, né, é uma função sem retorno. Beleza? Então aqui entra aquele conceito de procedimento que eu citei na aula passada, né, que o procedimento, na verdade, é uma função sem retorno, né? Isso vendo na lógica de programação, mas aqui na programação de fato, né, nós vamos chamar de void, uma função sem retorno, porque essa função não está retornando nada, né, ela está simplesmente escrevendo na tela isso aqui. Então vamos entender, ó, se eu executar esse código, perceba que ele vai escrever olá mundo, né, e aqui onde eu quiser que ele escreva olá mundo, basta chamar aqui minha função olá mundo, ó. Então suponhamos que aqui está a continuação do meu código, né, ó, alguma coisa aqui. E eu vou chamar minha função olá mundo de novo. Olá mundo. E ó, void, né? Então se eu executar isso aqui, ó, olá mundo, alguma coisa aqui, né? E olá mundo de novo. Beleza, gente? Então esse aqui, onde eu quiser chamar essa função aqui de olá mundo, é só basta chamar o nome dela, beleza? Mas perceba uma coisa, ó, perceba que é o seguinte, que eu tô só mandando ele escrever na tela, né? Isso aqui é uma função sem retorno. Mas presta atenção nisso aqui, ó. Eu vou criar agora uma outra função também de olá mundo, certo? Só que essa função, ao invés de eu escrever na tela olá mundo, eu vou retornar para o usuário olá mundo. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui eu estou retornando esse resultado. Então esse resultado aqui, para que eu possa de fato ter acesso a ele, eu teria que atribuir a uma variável. Como assim uma variável? Perceba o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de olá, né? E essa variável olá, ela vai receber a minha função olá mundo, ou seja, o retorno dessa função olá mundo. Olá mundo 2, na verdade, né? Olá mundo 2. E aí perceba que a minha função olá mundo 2 tá aqui, né? Eu escrevi certinho. Olá mundo, opa, tá as duas com o mesmo nome, né? Olá mundo 2. Pronto, ó. Perceba que a minha função olá mundo 2, ó, ela vai retornar agora uma string. Não é mais um void, né? Então, ou seja, como a gente já sabe, né, o tipo primitivo string é o tipo é um tipo primitivo de letras, né, para aceitar textos, enfim, é o tipo de string, beleza? Então,
nessa minha variável olá foi atribuído o retorno dessa função, então para eu escrever, ó, basta eu escrever o conteúdo da variável olá. Então quando eu faço isso, ó, eu vou até apagar esse restante aqui pra gente não confundir, né? Ou então eu vou escrever aqui, ó, olá mundo, estamos aprendendo funções. Então se eu executar isso aqui, ó, agora sim, ele imprime aqui, ó. Perceba que, claro, eu não citei o exemplo, ó. Perceba se eu só chamar olá mundo 2, como eu chamei a primeira, né? Então, perceba que é o seguinte, ó, olá mundo, né? Se eu executar, ó, perceba que ele não fez, né? Eu vou até apagar para ficar melhor de entender. Olha lá, tá só minha função olá mundo 2, né? Olá mundo 1 aqui, olá mundo 2. Vou até colocar aqui, ó, olá mundo 1, olá mundo 2. E eu tô chamando olá mundo 2, ó. Quando eu executar, ele não faz nada, né? Por quê? Porque eu tô retornando isso aqui. Então, eu preciso de uma variável que vai receber. Então, aí eu crio a minha variável, que eu posso chamar o nome que eu quiser, né? Que vai receber o retorno disso aqui. Agora sim, eu chego e imprimo essa variável. Olá. Agora ele entende, ó. Olá mundo, estamos aprendendo funções. Porque eu atribuí a essa variável o retorno disso aqui. Certo? Mas aí fica aquela, mas... Pô, olá, com esse olá mundo não dá pra entender, né? Então vamos criar um exemplo um pouquinho mais concreto, né? De como isso aqui funciona. Então, eu vou criar agora um novo script aqui, ó. Script 2.js. Pra separar, né? E aqui nesse script agora vamos fazer uma função um pouquinho mais bacana. Vamos criar uma função que vai retornar para mim a soma de dois valores. Então bora fazer isso, ó. Vou criar uma função que eu vou chamar de soma, certo? E aí pensa uma coisa, para eu somar valores, eu preciso receber os valores que vão ser somados, correto? Então aqui na minha função soma, no parênteses aqui, ó, eu vou atribuir quais são os parâmetros. Então eu vou dizer o seguinte, aqui os parâmetros eu posso botar qualquer nome que eu quiser, né? Seguindo ele a mesma regra de variáveis, tendo... não pode ter caractere especial, não pode ter espaço em branco, né? Então, por exemplo, eu vou dizer que eu vou receber aqui nesse parâmetro um parâmetro que eu vou chamar de número 1 e um parâmetro que eu vou chamar de número 2, né? Até porque para eu somar dois valores, eu tenho que receber esses valores. Então, eu estou recebendo esses valores aqui na minha função, ou seja, no parâmetro. E aí, quando eu chamar minha função soma, o que ele vai fazer? Ó? Eu vou retornar para o usuário, fazendo aqui de maneira mais simplificada, né? O meu parâmetro número 1 mais o parâmetro número 2. Então, onde eu chamar essa função soma e passar dois números, ele vai retornar a soma desses números. Então, perceba o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, uma variável que eu vou chamar de resultado. E essa variável resultado vai receber a soma entre, ó, perceba que ele está esperando eu receber dois parâmetros, ó. Então, eu vou passar aqui um número 8 e um número 9, tá? Separando sempre parâmetro por vírgula. Então, vou mandar imprimir o resultado, mandar imprimir aqui a minha variável resultado, né? E se eu mandar imprimir isso aqui, ó, se eu mandar executar, perceba que ele vai colocar 17, né? 9 mais 8, 17. Então perceba que ele me retornou o resultado disso aqui. Então a função nós vamos utilizar nesse momento, né? Quando a gente quer que a gente passe um papel para ele e ele retorne pra gente alguma coisa. Ou simplesmente que ele meio que complete um bloco de código com alguma coisa, ou não dê um retorno de fato, né? Então, esse conceito de funções é um conceito que é um pouquinho delicado de entender, né? Então, o que eu sempre aconselho? Atividade. Não tem outra maneira mais fácil de aprender do que atividade. Claro que ler é muito importante, né? Você procurar conhecimento em várias fontes, né? Seja no Google, seja no YouTube. Então, basta procurar, porque é o seguinte, eu poderia, por exemplo, dizer para essa minha função aqui, ó, que eu não quero esse retorno. Eu quero apenas que ela escreva para mim a soma dos dois. Então, posso fazer assim? Posso, ó, vou até apagar esse. Eu vou criar agora a minha function soma 2, tá? Que vai receber a mesma coisa, um parâmetro número 1. Eu posso até colocar o seguinte, ó, n1 e n2. E aqui, ó, em vez de retornar esse valor para o usuário, eu vou só escrever na tela essa soma. Então, vou escrever aqui, ó, console.log. Eu posso fazer até direto aqui, ó, n1 mais n2. Então, imprime para mim n1 mais n2. Então, se eu chamar aqui, ó, minha função soma 2, né? Que tá me retornando void, né? Ou seja, não tá me tendo retorno nenhum. Eu vou passar aqui o parâmetro 8 e 9. Então, ó, se eu executar isso aqui, 17 de novo, né? Vou até colocar de novo outro valor, ó. 10 mais 9 costuma ser 19, né? Então, perceba, aí você pode perguntar, então eu vou utilizar sempre assim sem retorno, né? Não. Vão haver casos em que você vai precisar desse retorno para fazer uma determinada manipulação. Então,
Para fixar de vez esse conhecimento, vamos criar mais um exemplo aqui, onde a gente de fato vai precisar desse retorno para a gente consolidar esse conhecimento. Então eu vou criar aqui ó, um script 2.js, um script 3 na verdade, né? E vamos criar aquele mesmo exemplo de média de alunos, que é um exemplo mais bacana que a gente tem aqui, ó. Então vamos até montar ele de uma maneira mais bacana, ó. Então, vamos utilizar aqui do readline, né, para poder receber dados do terminal. Então, ó, se você está chegando aqui nessa aula agora, você não sabe receber dados do terminal do JavaScript, lá na aula 9 ou 8 desse curso, eu passei lá como a gente faz isso, né, de maneira mais detalhada. Então, se você não conhece, dá uma olhadinha lá para você não se perder aqui, tá? Mas se você já conhece, já se sente familiarizado, então pode continuar. Então aqui ó, vou utilizar o npm, né, o gerenciador de pacotes aqui, eu vou instalar o meu readline sync, que é o pacote que tem lá dentro do npm, que ele foi feito justamente para isso, né, para receber dados do terminal. Então repara que ele já baixou tudo que é necessário aqui, ó. E aí seguindo a documentação, vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de readline, e essa variável vai receber um require do meu readline sync. Então a variável readline agora tem tudo que o meu readline sync tem, né? Então eu vou colocar o seguinte, ó. Criar uma variável nome, que ela vai receber o meu readline, ponto. Vou pegar um question float, né? Não, question, perdão, né? Só um question. Não vou pegar um número, vou pegar só uma string, né? Então, uma pergunta para o usuário. Nome. Qual é o nome dele? Esse nome vai ser informado e armazenado aqui. E aí perceba o seguinte, né? Eu quero pegar 4 notas. Então, ao invés de criar uma variável para cada nota, eu não quero saber quais são as notas. Eu quero só pegar essas notas e calcular a média. Então, eu vou criar um laço for aqui para ficar mais fácil, ó. Então, minha variável contadora, começando do 1. Enquanto essa contador for menor ou igual a 4, ela vai andar de 1 em 1. E vai fazer o quê? Vou criar uma variável que eu vou chamar de nota, certo? Essa variável nota ela vai receber esse readline.questionFloat, porque a nota ela pode ser um valor quebrado, né? 5.6, 7.8, então pode ser um valor quebrado, float. Vou colocar aqui, ó, um template string para ficar melhor, nota concatenado com o número do contador. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar no primeiro loop, nota 1, depois inserir a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Vamos executar isso aqui para a gente verificar. Então estou aqui no terminal, né? Não consigo executar direto pelo node exec, porque aqui a biblioteca não deixa, né? Então eu vou executar direto aqui pelo terminal. Então, node script 3. Olha lá, nome, Vitor. Nota 1, opa, 5, nota 2, nota 3, nota 4. Então, estou inserindo aqui as 4 notas, né? De uma programação um pouquinho mais elaborada. E aí, ó, perceba que eu estou armazenando todas as notas nessa variável, né? Só que é aquela, uma variável, ela não pode armazenar vários valores, é só um. Então, ele está passando por cima do valor. Então, é como aqui, ó. Nesse ponto ela valeu 5, aqui já tirou 5, vale 3. Aqui tirou 3, vale 4. Aqui tirou 4, vale 5. Então, eu preciso arrumar um jeito de pegar a soma dessas notas, né? Porque o que é uma média aritmética? Para tirar a média, eu preciso pegar a soma das notas e dividir pela quantidade de valores que foram somados, né? Quantidade de notas. Então, eu vou criar aqui, ó, fora do meu laço, né? Uma variável que eu vou chamar de soma e ela vai começar com 0. Beleza? Então, eu vou dizer que a minha soma vai receber ela mesma mais a nota que foi inserida. Certo? Dizendo aqui dos operadores, ó. Então, ao final desse loop, a minha variável soma vai ter a soma das notas. Será que vai ter mesmo? Ó, bora ver. Console.log. Eu vou imprimir aqui a minha variável soma, né? Então, bora ver se ele está realmente tendo, ó. Então, nome, Vitor, 5 mais 5 mais 5 mais 5 costuma ser 20, né? Então, ó, tô pegando aqui a soma das notas. Então, beleza. Vou criar uma variável de média que vai receber essa soma dividido por 4, né? Porque são 4 notas, então a média aritmética é isso, a soma das notas dividido pela quantidade de valores que foram somados. Então aqui eu vou ter a média, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um console.log. Não, minto. Antes de botar o console.log, bora criar aquela situação, né, de aprovado, reprovado. Então olha só, se a minha média for maior ou igual a 6, então console.log vai escrever aqui pra mim aprovado. Aprovado. Se não, se
a média for maior ou igual a 4, console.log, vai escrever recuperação, né? Suponhamos que seja o exercício, né? No média 6 ou mais está aprovado, né? Entre 4 e 6 ele vai estar de recuperação, fica implícito, né, aqui, porque se eu boto maior ou igual a 6 já está aprovado, então maior que 4 já subentende-se que tem que ser menor que 6, né? Se for 6 ou mais já está aprovado. Então, se não for nem esse, só pode ser esse, né? O else aqui. Então ele vai escrever para mim reprovado. Beleza? Então, bora deixar isso aqui mais bonitinho, ó. Eu vou colocar aqui um console.log. Vou imprimir nome. Como eu utilizei aqui aspas duplas, né? Então eu vou concatenar aqui com maisinho mesmo, dá certo também. Nome. E aí aqui eu vou duplicar essa linha para facilitar o troca descida. E aqui vai ser média. Já foi calculado ali, né? Média. Opa. Concatenando com a minha média. Bora ver se isso aqui tá funcionando. Eu devia ter colocado aqui, né? Situação. Aprovado. Vamos copiar isso. Vamos colar neles para ficar mais organizado, né? Então, vamos executar isso aqui para ver se tá funcionando, ó. Então, nome. Vitor, nota 1, 5555. Opa. Nome Vitor, média 5, recuperação, né? Porque aqui, ó, tá entre maior que 4 e menor que 6. Então tá funcionando. Só que perceba o seguinte, eu posso criar uma função para retornar se o aluno está aprovado ou não. Como assim, ó? Eu vou aqui no início da minha página, ó, vou criar minha função situação aluno, que eu vou chamar de situação aluno, né? Que eu vou calcular a situação desse aluno. Para calcular a situação desse aluno, o que eu vou receber? Eu vou receber uma média dele, correto? E perceba que essa média, tá? Ela não é igual a essa média aqui. Porque quando a gente está numa função, existe a questão do escopo fechado, né? Então esse parâmetro ele só funciona aqui dentro. Até porque isso também não é um parâmetro, não é uma variável. Então vai funcionar apenas aqui dentro, tá? Quando está numa função, ele vai funcionar só aqui. Então, eu vou calcular minha situação aluno de acordo com essa média, né? Então vou até copiar isso aqui, ó. Já ficou mais fácil para mim, né? Então olha só. Se a média for maior ou igual a 6, ao invés de escrever a situação, eu vou retornar situação aprovado. É a mesma coisa nos outros. Eu vou retornar isso. E aqui eu vou retornar isso para o usuário. Então, essa função, ela vai ter um retorno, certo? Que é do tipo string aqui. Então, como é que a gente faz para trilar isso aqui, ó? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir, assim que ele calcular minha média, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de situação, certo? E essa situação vai receber quem? A minha situação aluno, passando quem como parâmetro? Passando essa média aqui, ó, que a gente calculou, certo? Então, nessa variável situação, vai estar a situação daquele aluno, porque o retorno vai ser atribuído nela, ó. Então, para eu imprimir, basta eu chamar aqui, ó, a situação, certo? A situação. E aqui vou mostrar a situação, porque o retorno foi atribuído a essa variável situação. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Pluf, calculei a média 5. Opa, minha variável situação vai receber o retorno da minha função situação aluno, passando essa média como parâmetro. Agora perceba que aqui, ó, eu estou passando essa média aqui, ó, como parâmetro para essa. Aqui é só para dizer que eu vou receber uma média. Mas como eu falei, eu posso colocar, por exemplo, a letra M aqui. Posso colocar uma letra, sei lá, uma letra P, uma letra T, enfim, pode ser qualquer coisa, né? Mas vamos criar coisas que sejam condizentes. Então, para eu pegar minha função, eu vou passar para ela uma média, né? E aí eu volto a falar. Verifica a aula de teoria, né? Onde a gente dá um exemplo mais concreto sobre isso aqui, em relação a você receber uma função de ir ao mercado, de lavar a casa, né? Então, dá uma olhadinha lá, caso não tenha ficado claro isso aqui. Então ele vai calcular, ó. Se a média for maior ou igual a 6, vai retornar situação aprovada. Eu posso até fazer o seguinte, ó. Ao invés de retornar situação aprovado, vai retornar só aprovado, recuperação e reprovado. Porque aqui no retorno, ó, eu falo, ó, situação, aprovado, reprovado, recuperação. Vamos ver se funcionou isso aqui, gente. Então, se eu executar 5555, eu vou ter o mesmo resultado. Só que agora a minha
situação do aluno, eu encapsulei numa função, certo? Que onde eu precisar calcular essa média, basta eu chamar essa função. Então, se ao decorrer do meu código eu tivesse que calcular uma outra média, bastava fazer isso aqui. Passar qual que seria essa média dessa pessoa e calcular. Beleza, gente? Então, não tem um padrão, galera. Uma coisa que vocês têm que entender na programação é que ela não existe um padrão. Ah, é assim, ponto. Não. Nessa questão aqui, eu também poderia fazer com um retorno void, né? Ou seja, ao invés dele retornar, só ele escrever na tela, né? E aqui, ao invés de atribuir uma função, eu só iria colocar aqui, ó. Por exemplo, console. Nem um console.log, né? Só colocar a situação aluno para imprimir. Então perceba que não existe um padrão, galera. Isso aqui é pura prática. Pura prática. Quanto mais você pratica, mais isso aqui fica claro na sua cabeça. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo, tá? Se você ficou com dúvida, eu acredito que sim, não deixe de deixar um comentário aqui, tá? Também não fique com vergonha de comentar, por mais que pode ser uma pergunta besta. Não, pergunta, porque às vezes a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de outra pessoa que vai ler o seu comentário e vai se identificar e vai saber a resposta. Então, faça isso caso você tenha alguma dúvida. Se você também tem algo a acrescentar, deixa aqui também, né? Vamos estar sempre aqui fazendo esse chat se tornar uma grande fonte de conhecimento, beleza? E é isso, galera. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, para receber conteúdo de programação, beleza? Então, até a próxima!